Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Muito Prazer. E eu adorei o filme. Ele consegue prender a nossa atenção com extrema facilidade, principalmente por ele simplesmente começar, sem grandes introduções, fazendo diálogos rápidos e afiados e brincando com as diferentes personalidades dos nossos protagonistas. A história então acompanha o Ruben, que é um homem que é pego de surpresa assim e que ele é muito mais contido. Já a Grace é completamente expansiva, sendo muito intensa em vários momentos e por vezes até muito imprevisível. Então acompanha esse homem em uma situação desesperada em que ele precisa conseguir dinheiro urgentemente de forma rápida e fácil, criando então uma situação completamente absurda e a gente, claro, acaba comprando essa narrativa desde o início. O filme então é divertido e tem ótimos momentos, sabendo principalmente fazer boas piadas com todo esse universo envolvendo o motel. Mas eu admito que o filme se perde um pouco no seu terço final, em parte por criar uma conclusão que não é tão satisfatória, principalmente por envolver personagens que até então não estavam dentro dessa história, meio que só colocados ali para conseguir amarrar tudo que eles criaram, além de, claro, deixar algumas situações sem resolução. Mas ainda assim, foi um filme que me divertiu muito e principalmente me manteve presa do começo até o fim, principalmente pelo carisma ali do trio protagonista e da situação que eles acabam criando, que vai se tornando cada vez mais absurda. O filme então tem direção e roteiro de Jorge Furtado acompanhando o Ruben. De repente, herda o motel abandonado do seu falecido tio. Porém, quando ele chega nesse motel, ele descobre que já tem alguém morando lá, a Grace, uma ex-funcionária. Além disso, ele também descobre que o motel está completamente falido e cheio de dívidas, precisando achar uma forma fácil de reabrir o local e pagar essas dívidas. Eu acho muito interessante e divertida a forma como, em todos os filmes que eu assisti do Jorge Furtado, ele traz protagonistas que se encontram numa situação completamente desesperada, muitas vezes envolvendo dinheiro, e bota eles para surgir com soluções que são extremas, mas que funcionam super bem dentro dessa história. Não só por se meterem em questões ainda mais complicadas para conseguirem atingir os seus objetivos, né, se complicarem ainda mais, mas também porque muitas vezes são soluções que são um pouco viáveis e que muitas vezes você vai desistir, seja pelo lado ético, pelo lado criminal, pelo lado de trabalho todo envolvido naquilo, mas ele bota os personagens para seguirem com esse plano do começo até o fim. Em Um Homem que Copiava, por exemplo, você tem um jovem que simplesmente decide imprimir dinheiro para conseguir conquistar a menina que ele gosta. Em Saneamento Básico, a gente acompanha um casal que resolve fazer um curta para participar de um concurso ali para conseguir trazer um saneamento decente para o seu povoado no Rio Grande do Sul. Então ele sempre traz essas questões, digamos, universais que todo mundo consegue entender, né? Tipo, o nome copiável, ele quer conquistar a menina que ele gosta ali, quer solucionar um problema do povoado, mas coloca essas pessoas em situações que vão se tornando cada vez mais complicadas, cada vez maiores, né? E mais absurdas. E aqui, em Muito Prazer, ele se utiliza disso novamente, já que o Ruben encontra a sua grande solução para conseguir mais dinheiro em colocar câmeras escondidas nos quartos, filmar os seus clientes e depois postar esses vídeos em sites na internet. E mesmo sendo uma situação muito extrema e criminal, é legal que o filme apresenta toda essa situação de forma que a gente entende por que os personagens tomaram toda essa decisão e ao mesmo tempo também torça por eles, mesmo eles fazendo essas atitudes extremamente controversas. E eu gosto muito como o humor aqui tá muito mais focado nessa situação caótica que eles se metem, né, que vai aumentando cada vez mais, do que no constrangimento em si. Porque eu acho que é muito fácil ir pra esse lado do constrangimento, principalmente se tratando desse universo de motel, né? Então o filme, muitas vezes, ele não faz uma piada que é com a situação dos clientes, por exemplo, e sim com a reação dos protagonistas, sendo muito mais focado então na maneira como esses personagens veem e se sentem com essa determinada situação do que na atitude em si. Todo o tom sexual mesmo da narrativa não vem de situações vulgares, trazendo o sexo como algo natural, íntimo e que intriga a curiosidade. Tanto que é isso que faz eles começarem todo o esquema. A curiosidade mesmo é uma grande questão dentro dessa narrativa, já que é o principal motor ali que faz os dois protagonistas a colocarem as câmeras nos quartos.
porque eles têm curiosidade de o que acontece dentro desses quartos, querendo assistir o que acontece lá dentro. E o filme, claro, vai além, falando também sobre como a internet também é um lugar em que um dos seus principais motores também é a própria curiosidade, onde existem pessoas que também estão interessadas em assistirem. O esquema que os personagens criam, então, funciona praticamente como uma grande bola de neve, muito parecido com o que a gente vê em Um Homem que Copiava, tornando a situação cada vez maior e cada vez mais absurda. Ruben, a Grace e a Nalva, então, entram nessa situação como uma forma simples e rápida de ganhar dinheiro, porém, eles acabam se apegando a toda essa situação, querendo melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos, assim aumentando cada vez mais os riscos que eles tomam para deixar os vídeos mais interessantes. E é legal que dentro da história todas as decisões que eles tomam acaba gerando uma consequência, né? E tudo isso vai se tornando cada vez maior. Uma consequência mínima acaba gerando uma decisão ainda maior, que gera uma consequência ainda maior, e tudo isso vai aumentando gradativamente ao longo da história, conseguindo também fazer muita graça conforme os personagens tentam meio que racionalizar tudo aquilo que eles estão fazendo. E o trio protagonista aqui funciona super bem, principalmente por eles nascerem como esses três estranhos que não tem nada a ver um com o outro e acabarem formando uma bela amizade. A Grace é a mais expansiva dos três, sendo muito sincera consigo mesma e completamente alheia de qualquer noção social. Já o Ruben é um clássico protagonista que acaba sendo levado na onda de achar uma solução, sendo até um tanto quanto ingênuo. E a Nalva, que acho que faz o meio caminho ali entre esses dois personagens, sendo meio introvertida, mas ao mesmo tempo extremamente sincera. Porém, o filme tem um ponto fraco, que é justamente o seu terço final, até por ser facilmente resolvido e também envolver personagens que até então não estavam na história. Eu não gostei nem um pouco da história envolvendo a mãe da Grace dentro dessa narrativa, não só por surgir muito de repente, mas também porque essa personagem é apresentada no início sendo solitária, mas não necessariamente tendo uma questão dentro da sua família. Além disso, ela não passa por qualquer tipo de evolução ou desenvolvimento relacionado a esse assunto. Então toda a trama me pareceu apenas uma solução fácil para ter um obstáculo para esse trio enfrentar, além de ter ficado distoante do restante da narrativa, um tanto meio gratuito. Além disso, eu acho que o filme poderia ter se aproveitado muito mais das personagens, das vilãs do motel da frente. Também sinto que elas apenas aparecem para gerar essa primeira intriga, mas não tem mais relevância tanto antes quanto depois. Eu sinto que o filme poderia ter brincado muito mais com a competição ali entre elas e os nossos protagonistas, né, gerando várias brincadeiras com eles competindo por clientes. Além do que, poderiam ter se aproveitado muito mais do segredo que essas duas personagens compartilham entre si. Ainda assim, eu achei ele um filme muito divertido e muito despretensioso mesmo, conseguindo nos engajar, principalmente pelo carisma ali do trio protagonista, que também rende uma amizade muito legal da gente assistir e acompanhar, mas também por conta das situações completamente absurdas que vão aumentando cada vez mais ao longo da história. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.7 e ele vai estar disponível nos cinemas a partir dessa quinta-feira. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do filme. Muito prazer. Se você tem algum filme favorito dentro da filmografia do Jorge Furtado e também qual que é a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.